Salve, salve, muito boa tarde, sabadão de sol na Grande Florianópolis e também em boa parte do estado de Santa Catarina. Sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola, que está começando na tela da RIC TV Record. Claudinei Oliveira é o novo técnico da Chape, o tropeço do Figueira na Série B, o Avaí, que entra em campo daqui a pouquinho, uma denúncia de manipulação de resultados no futebol catarinense. Esses são alguns dos assuntos de hoje do programa e, claro, contamos com a sua participação. Quem está conectado por aí? Por aqui, Carolina Coraza. Boa tarde, Cacau. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O programa está recheado de novidades. Bom, eu estou esperando a sua participação. A gente já postou lá uma foto. Comenta, deixa seu comentário lá, sua pergunta, suas dúvidas para os nossos comentaristas no facebook.com/Clube da Bola RIC ou no nosso e-mail clubedabola@ricec.com.br. Isso mesmo, manda sua foto, seu comentário, seu vídeo, muita coisa legal vai passar hoje aqui na telinha do Clube da Bola. Como sempre, aqui nos estúdios em Florianópolis, o Data Fábio, nosso companheiro de todo sábado. Fábio Machado, boa tarde. Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. É uma semana, mais uma semana muito agitada, né? E até normal, porque o campeonato vai se afunilando e aí precisa, né, ter definições. Ou pelo lado de cima da tabela, que aqui no caso é o Avaí na Série B, ou pelo lado de baixo da tabela com o Criciúma e a equipe do Figueirense, que ontem, né, Mancha, com a derrota, deu adeus aí ao sonho do acesso. Mas temos muita coisa, olha, muito bastidores aí para comentar. Tem uma foto que a gente recebeu, que já circulou nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma foto relacionada que o Fábio falou, a derrota do Figueirense. Hoje é dia também do quadro Resenha 147, que faz o maior sucesso aqui no Clube da Bola. E olha só quem é o convidado de Cleiton Ramos. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho... O bom desse câmbio aqui, Cleiton, é que É o quê? quem tá aqui no lado a gente pode... Já várias pessoas já escorregaram, sabe? É muito bom. Veio um moreno forte, mas musculoso. Altura? A altura 1,90 m por aí, um ébano. E o rapaz queria sair comigo depois, só que... Cabe aquela música Moreno Alto, Bonito... Moreno alto, bonito e... Sensual. Cabe? Cabe! Essa aí cabe! Dai! É nossa! Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Ai, 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 daqui a pouquinho que figuraço Clésio Moreira dos Santos. O Margarida é o convidado de Cleiton Ramos e Anderson Toledo, já essa matéria. Vamos falar de Série B. 3 jogos na noite de ontem deram sequência à 32ª rodada da Segundona Nacional. São Bento e Criciúma terminaram empatados, nada de gols, 0-0. Nas outras partidas, CRB e Goiás, Ponte Preta e Figueirense, as redes balançaram. Em Campinas, a Ponte abriu o placar com André Luiz. Léo subiu sozinho e assinalou o segundo da Macaca. O Figueirense descontou com um desvio de Henrique Trevisan, mas foi só. Ponte Preta 2, Figueirense 1. No Rei Pelé, o CRB passou pelo Goiás. Iago fez o primeiro. E Luiz Otávio acertou um belo chute para fechar a conta. CRB 2, Goiás 0. Essa vitória do CRB foi importante para o Avaí, já a gente fala disso, começar falando de Ponte Preta e Figueirense. O Fábio falou na abertura do programa, acabou encerrando as chances matemáticas do Figueira de chegar aí ao acesso, né, de entrar no G4 com essa derrota. Precisava vencer a Macaca lá em Campinas, não aconteceu, a gente tem as imagens desse jogo e o comentário, claro, é dele, Fábio Machado. Olha, Mancha, é preciso dizer o seguinte, esse resultado tirou a chance matemática, né? Aquela chance palpável, digamos assim, ainda concreta. Chance virtual, todo mundo sabe que o Figueirense já estava rebaixado há muitas rodadas, já no mínimo 3, 4 rodadas aí, as chances de acesso do Figueirense eram mínimas. Bom, com relação a esse jogo, me chamou a atenção uma entrevista do técnico Rogério Micali antes da partida, dizendo que não queria tomar gols, né? Ele precisava não tomar gols, porque o Figueirense vinha com uma defesa realmente muito frágil, desde a chegada do próprio Rogério Micali, e vamos ser justos também, desde a época ainda do Milton Cruz. Bom, essa narrativa demorou apenas 10 minutos. Em apenas 10 minutos, o pesadelo voltou. André Luiz recebeu uma bola, teve calma, teve tranquilidade, driblou o Denis, colocou, fez 1-0.
Figueirense não fez ontem, eu já vou falar isso, o primeiro tempo eu não gostei do Figueirense. O Figueirense teve chance, se o ataque da Ponte Preta fosse um pouquinho mais efetivo, teria feito 2-0 no primeiro tempo ainda, 3-0, teve bola no travessão, teve uma bola perdida incrível, né, do atacante André Luiz, o mesmo que fez o gol, ele acabou perdendo um gol incrível. Então o Figueirense não fez um bom primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, eu estava conversando com o Mancha aqui nos bastidores, tem uma hora que a reação ela tem que aparecer, né? Porque você não vai ficar ali sofrendo um bombardeio. Então o Figueirense cresceu na partida, por incrível que pareça, a saída do Betinho, que ontem foi uma grande decepção. O Betinho ontem, olha meu amigo, nem sombra daquele Betinho do primeiro turno, do campeonato estadual. Então o Figueirense acabou reagindo um pouco, equilibrou um pouco mais das ações. É bem verdade que a própria Ponte Preta voltou atrás, também deu espaço para o Figueirense. Mas nem esse gol, marcado aí até meio sem querer pelo Trevisan, deu alguma capacidade de reação, deu alguma capacidade de esperança para o torcedor. Fato é que é mais uma derrota, o Figueirense não vence desde o Clássico, já vai aí para quase 3 meses sem vencer no estádio Orlando Scarpelli e agora muda definitivamente a chave no estádio Orlando Scarpelli. Agora é a chave da humildade. Figueirense precisa de 5 pontos para não brigar contra o rebaixamento. Se você me perguntar, você acredita no rebaixamento do Figueirense? É claro que não, a distância é muito grande lá do grupo do Z4, mas não dá para facilitar. Vai atrás dos 5 pontos, sabe para quê? Para ter tempo depois do Rogério Micali fazer experiências com esse time para a próxima temporada. Olha, Fábio, a gente recebeu ainda de madrugada, né? Uma foto circulou nas redes sociais do muro do Scarpelli pichado. Pedi para nossa diretora Mari colocar até a foto por aqui, depois pode encher tela para a gente ler aqui. São três expressões, né? Balada igual porrada, Vernalium 71 e acabou a paz. Tudo leva a entender que foram torcedores incomodados com a situação, incomodados com o resultado, acabaram pichando ali o muro do Scarpelli. Não sei se o pessoal da manutenção do Scarpelli já passou a tinta branca. Durante a madrugada eles passou a tinta branca, a Cacau está confirmando pra gente. Mas, Fábio, você também viu essa foto circulando, né? Aí também não tem nada a ver, ir lá estragar o patrimônio. Assim, o dinheiro do torcedor vai ser usado para pintar aqui, então. Exatamente. Aliás, o que esse muro já tem de pintura, o que esse muro já tem de demão, tá quase avançando a rua ali, né? Porque sempre na crise, quem paga é esse muro. Primeira constatação, não é o mesmo torcedor que pediu a saída do Adilson Batista, lembra? Sim. Porque ali tá cheio de erros de português. Dessa vez não, foi bem escrito ali, não tem nenhum erro, então é o torcedor. Agora, brincadeiras à parte, isso é muito ruim. Brincadeiras à parte, o torcedor tem o direito de reclamar, o torcedor tem o direito, mas isso aí é o patrimônio do clube, né? O time perde, aí o torcedor vai lá e quebra aquele muro, aquele vidro, né? Aquele vidro, Sim. Aquele acrílico, enfim. Aquilo é prejuízo, gente. Aí vai lá, quebra as cadeiras, é prejuízo para o clube. Quer dizer, Figueirense já vive numa situação complicada. Salários atrasados, salário de funcionários atrasados. E não sou eu, Fábio Machado, que está falando, não é o Clube da Bola, não é a RIC. O próprio presidente, numa recente coletiva, assumiu todos os atrasos no clube. E aí vai o torcedor e ainda vai lá no patrimônio, tem jeito de protestar melhor. No próximo jogo, por exemplo, vai lá, vaia, faixa, faz o que tem que ser, sem violência e sem vandalismo, o que é condenável. Fábio, no início do ano muita gente com a alavancada do Figueira foi acreditando assim, não, o Figueirense vai subir e o Avaí não vai subir. Eu ouvi alguns comentários desses. E realmente mostrava isso, né? O Figueira estava muito encaixado até pela manutenção do Milton e tudo mais. E agora, essa situação de inverteu tudo e ainda brigando para ali, tá, não vai rebaixar, não vai rebaixar, mas tá nessa situação para o torcedor, como que vai voltar aos estádios? Assim, ó, aqui, Florianópolis, né, mais do que Chapecó, viu, Badá, Joinville, qualquer outra cidade do estado, aqui nós temos esse elemento da rivalidade. Então, mais do que o Figueirense estar ruim na tabela, é ver o Avaí próximo do acesso, como acontece o contrário, né? E aí existe outra questão, como você falou, alavancou o Figueirense, foi aquela expectativa da empresa, de ser um clube empresa, a gestão, teve o Alex Borgoai, e aqui eu vou isentar o Vernalha, só aqui eu vou isentar o Vernalha, Cláudio Vernalha, porque ele não falou em título, ele não falou em Libertadores, quem falou foi o Alex Borgoai, o CEO, e ele falou numa coletiva. Então isso... Falou em Libertadores? Libertadores, vai ser o maior time do mundo, nós vamos ser... Deu uma entrevista para a imprensa inglesa, dizendo que o Figueirense agora é referência porque contrata por análises matemáticas. Então isso criou uma expectativa no torcedor que agora ele cai na realidade. Isso realmente é muito ruim, por isso talvez esse protesto, essa indignação.
Olha, a gente tinha até umas imagens do Avaí também, você começou a falar do Avaí. Só para passar a régua, o Avaí joga daqui a pouquinho, mas vem de uma bela vitória diante do Guarani lá em Campinas, 2-1, né? Olha, esse jogo aí é um jogo interessante porque é um jogo em que o Avaí jogou bem, o Avaí teve domínio da partida, o Avaí não deu muito espaço para o Guarani, mas o Avaí correu risco. E eu vou explicar onde que o Avaí correu risco. Por culpa de si próprio. Quando ele teve a chance de definir a partida, fazer 3-1, fazer 4-1 e acabou não fazendo. Isso acabou gerando uma tensão no torcedor, acabou gerando uma tensão no próprio Geninho que falou na coletiva. Sobre o jogo em si, né, porque nós tivemos a penalidade perdida, por exemplo, tivemos gol perdido do Getúlio, tivemos gol perdido do próprio Renato. Então o torcedor começou a ficar agoniado, porque o Avaí não definia a partida. Então foi isso que o Geninho falou. Mas o jogo em si teve um destaque, Mancha. Rodrigão, o atacante Rodrigão, eu escrevi na coluna dizendo o seguinte... Vovozona? O Vovozona, né, como chama o Marquinhos. O Rodrigão, nesse jogo, ele deixou de ser a flecha para ser o arco. Opa! Ele foi o homem das assistências. Pode ver, o primeiro gol ele dá assistência para o Renato deixa para o Getúlio. E no segundo gol, olha ali, ó, olha que assistência primorosa, tá? Sem exagero nenhum, isso é assistência de camisa 10. Deixou o Renato na cara do gol. Então foi o grande nome do jogo. Agora, é claro, Renato bem, apesar de ter perdido a penalidade. Sobre a penalidade, aqui vai uma crítica. O Avaí tá parecendo um time de vaza, sabe? Aquele que pega a bola vai lá e bate. Mas agora o Geninho definiu. Sim, agora definiu. Agora diz que se Marquinhos estiver em campo, é Marquinhos que bate. Se não tiver Marquinhos em campo, é Guga. Isso era para ser desde o começo do campeonato. Sim. Tá? Então a crítica foi válida e o próprio Geninho reconheceu. Mas foi um jogo que o Avaí teve uma vitória excepcional, porque pelos 3 pontos do Avaí e porque acabou tirando, né, um adversário direto aí da briga que era o Guarani. Você falou aí no arco e na flecha, eu lembrei do mascote da Chape. Vamos falar da Chapecoense, então. O Verdão está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje, a Chape tem 53,33% de chances de rebaixamento para a Série B de 2019. E a aposta para a recuperação é o novo comandante do time. Um velho conhecido principalmente do torcedor havaiano. Claudinei Oliveira está na área. O que será que os colegas de imprensa do Oeste acharam dessa contratação? A aposta final para sair dessa fase foi a mudança no comando técnico. Claudinei Oliveira chega com responsabilidade e, para quem acompanha a Chape diariamente, com alguns desafios. O principal? União do grupo. Eu acho que Claudinei tem um ponto fundamental. Se ele não unir o grupo como estava nos últimos 13 jogos, não chegamos a lugar nenhum. Fechar o grupo, né? Fechar o grupo, resgatar, né, aquele comprometimento. O momento é de recuperar essa confiança, de trazer o torcedor a voltar a abraçar novamente esse projeto da Série A. Claudinei é o 3º técnico da temporada. O primeiro, Gilson Kleina, comandou a equipe em 17 jogos no Brasileiro e não sofreu gols em 5 partidas. Com Guto Ferreira, o time sofreu gols em 11 dos 12 jogos. Com 42 gols sofridos até aqui, o Verdão tem a 4ª pior defesa do campeonato. Ele precisa retomar a confiança, entrosar a equipe e consertar principalmente os erros da defesa, que é onde a Chapecoense vem pecando mais. Fazer com que a equipe tenha o comprometimento necessário e, em relação à escalação, não é a maior dificuldade. É só não inventar. Todo mundo sabe qual que é a escalação ideal da Chapecoense. No ataque, a média é de 1 gol por jogo. Além de lidar com a polêmica do afastamento do atacante Wellington Paulista, Claudinei também terá a missão de resgatar o bom futebol de alguns atletas decisivos na temporada passada. Foi falado na apresentação sobre o Canteiros, é um jogador que todos queriam, todos os clubes querem o Canteiros, gostariam de ter um Figueirense, um Avaí, um Joinville, quem que não, jogou muito aqui, então tem que resgatar a confiança desses jogadores. Quer trazer as peças fundamentais, Canteiros é uma delas, já foi falado que o Wellington Paulista não vai voltar, então é o que ele tem de elenco. Acho que o principal desafio é esse, voltar a vencer com a Chapecoense e encontrar esse clima favorável com o grupo que tem. A Chape também busca vencer a primeira partida fora de casa. A oportunidade será domingo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E agora é o professor quem fala sobre o desafio. Se estiver organizado, competindo, a gente consegue chegar, independente de ser um adversário como o Cruzeiro ou qualquer adversário que a gente enfrentar fora de casa. Eu confio muito que a gente consegue ganhar de qualquer um dentro e fora, desde que estejamos organizados, né, concentrados, no que estão todos os atletas 100% de concentração ali e comprometidos. O técnico Claudinei tem 9 jogos para cumprir os desafios.
9 jogos para tirar a Chape da zona do rebaixamento até o dia 2 de dezembro. Dá tempo sim, a Chapecoense tem 9 jogos ainda, vai passar por ganhar jogos fora, vai ter que vencer fora de casa, tem o primeiro desafio contra o Cruzeiro agora, mas eu acho que dá tempo sim, se a Chapecoense encontrar o seu melhor caminho, tem chance de escapar da Série B. A gente notou até uma mudança no clima dos treinamentos, então essa mudança nos treinamentos, ela reflete na frente e lá na frente é os jogos, agora treino é jogo e jogo é guerra. Esse time vai jogar nesses 9 jogos e salvar a Chapecoense. Dá! Eu acho que nós vamos sobrar 2 rodadas. Contra Corinthians, na Arena Corinthians, e contra São Paulo aqui, é só pra festa. Dá tempo. Fé em Deus que dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Vamos pro oeste do estado conversar com o Sérgio Badá. Que legal ver essa turma toda, os colegas de imprensa lá da Chapecoense participando da matéria da Fernanda Moro, mas o líder de toda aquela gangue, de toda aquela galera está aqui. Na nossa tela, Sérgio Badá, foi surpresa, não foi a chegada do Claudinei? Muito boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde para você, um grande abraço para todos que estão nos acompanhando. Primeira observação, viram como mudou a crônica esportiva de Chapecó, né? Dá para se notar, vocês conheceram todos, né? Conheciam todos, né? Aqueles colegas nossos que nos deixaram e a crônica esportiva de Chapecó, né, passou por uma reformulação muito grande e que bom a gente ver esses jovens cronistas esportivos, a maioria deles, inclusive, jornalistas, né, que hoje acompanham o dia a dia da Chapecoense e que estão vivendo também este novo momento do clube, né? Que bom, é a renovação que se fez necessária, abrindo espaço para esses jovens aí também poder desempenharem o seu trabalho, né? Mas a semana foi agitada como tem sido agitado o ano da Chapecoense, né? O ano da Chapecoense não é bom, o ano do Claudinei Oliveira não é bom, não foi bem depois de um belo trabalho no Avaí, que a gente acompanhou todo sábado aqui no Clube da Bola, né? Depois de um bom trabalho, veio o desgaste natural, né? E acabou deixando o clube, né? Saindo do Avaí, aí foi lá para o Sport Recife, também não conseguiu fazer um bom trabalho, também não durou muito no cargo, foi lá para o Paraná Clube, foi pior ainda, né? Então, o ano do Claudinei Oliveira está mais ou menos parecido com o ano da Chapecoense, os dois terríveis. O ano da Chapecoense no futebol, e eu me detenho a falar do futebol, não está sendo nada bom. Campeonato Catarinense não foi bem, perdeu o título em casa, Libertadores não foi bem, Campeonato Brasileiro sempre sofrendo, sempre ali na zona de rebaixamento, muito próxima dela. Começou com o Gilson Kleina, daí veio o Guto Ferreira, não deu certo, e aí o salvador da pátria é o Claudinei Oliveira. Quando foi anunciado aqui, vamos combinar e vamos ser sinceros e né, não é segredo para ninguém. A rejeição por parte do torcedor foi quase de 100%. Meu Deus do céu, onde é que já se viu? Claudinei Oliveira, né, que estava no Paraná Clube, ficou lá em 11 jogos, 3 empates e 8 derrotas. Ele está a 19 partidas, sem saber o que é uma vitória no Campeonato Brasileiro entre Sport Recife e Paraná Clube, né? Então, é a última cartada da diretoria. O Guto não tinha, e os jogadores, e isso foi muito comentado antes e depois da saída do Guto, que não havia muito afinidade, né, do Guto com o grupo de jogadores. Aí os jogadores ficaram bravos, disseram que não tinha nada disso, né, que tinha afinidade. O fato é que, por exemplo, o último jogo aqui em Chapecó, a derrota para o Vitória da Bahia, foi talvez a pior atuação dos 5 anos que a Chapecoense está na Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez a pior, mas foi coisa horrível, de chorar em polaco. Dava vontade de pegar e ir embora da Arena Condá. Perdeu para o Vitória por 1-0, aí caiu o Guto e a diretoria não era a primeira opção, o Claudinei de Oliveira, diga-se de passagem, tentaram o Wagner Mancini, conversaram com o Gilson Kleina, até mesmo com o Oliver Coupe, nenhum aceitou. Imagina, barco afundando, faltando 9 rodadas, né, na zona de rebaixamento, naturalmente que os técnicos, né, de maior renome não aceitaram assumir a Chapecoense. O Claudinei Oliveira, sim. Por que o Claudinei Oliveira aceitou? Porque para ele pode ser também uma boa. Também pode ser uma boa porque para ele também esse trabalho na Chapecoense pode salvar a temporada. É o que se espera a partir da manhã lá contra o Cruzeiro. Eu sei que tu tá comemorando. Eu sei que tu tá comemorando, que tu não consegue esconder a satisfação. É você mesmo. Tu não consegue esconder a satisfação de ver a Chapecoense nessa situação. Tá comemorando com antecipação. Por enquanto,
E ainda que não termine a Série B e Série A, o Verdão é o único clube de Santa Catarina na Série A. Então tu te calma, não comemora nada por antecipação, que tu sabe que o futebol às vezes reserva grandes surpresas. Então não comemora nada por antecipação. Primeiro termina o campeonato da B e depois da. Depois nós vamos conversar. Tá bom, seu Fábio Machado? Bom. Tá engraçadinho hoje, né? Já deu pra notar. Tá certo, Badá. O Fábio tava chorando em polaco ali. Pois é, é isso que eu queria tentar entender o que é chorar em polaco, é isso que eu quis tentar entender. Olha aqui, ó, Badá, sem brincadeiras agora. Primeiro, o polaco, ele chora, o italiano chora do seu jeito, o polaco do seu jeito e o alemão do seu jeito. Então, chorar em polaco, foi de chorar em polaco o jogo da Chapecoense contra o Isso a gente viu o ano inteiro aqui com o Juca, né? Nós podemos até criar o chorar em juquês, porque o Juca tá 2 anos chorando aqui no Clube da Bola. Badá, tirando toda a brincadeira, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito surpreso com a contratação do Claudinei Oliveira. Primeiro, eu já vou antecipar. Vocês vão ver um cara sensacional, bom caráter, trabalhador, honesto. Eu tenho um caso pessoal aqui que eu já contei com Mancha aqui, que envolveu uma situação particular que mostrou a honradez que é desse profissional. Agora, não vive uma boa fase. A verdade é essa. Não vive bem o Claudinei Oliveira. E mesmo no Avaí, no primeiro ano do acesso, quem foi o melhor jogador do Avaí durante toda a temporada? Foi o goleiro Renan. Depois, no Campeonato Brasileiro da Série A, que o Avaí caiu, qual foi o melhor jogador do Avaí? Qual foi o destaque? Foi o goleiro Douglas. Por quê? É por causa do tal chamado futebol reativo do Claudinei, que é uma das coisas mais irritantes do mundo. Mesmo quando vence, você não tem prazer no jogo. Agora, sucesso para o Claudinei, sucesso para a Chapecoense. A queda da Chapecoense, tirando toda a brincadeira, é muito ruim para o futebol de Santa Catarina, meu querido Badá. Vamos fazer o seguinte, colocar o Juca Miguel nesse papo também. Juca teve clássico essa semana, a gente sai de Chapecó, vai para o norte do estado. Quero começar perguntando para o Juca se foi uma surpresa o Claudinei assumir a Chapecoense, mas quero que o Juca fale também, porque foi semana de clássico no norte do estado. Boa tarde. Boa tarde Mancha, boa tarde Badá, boa tarde o Fábio, a Carol. Vocês... Eu não sei nem o que pensar de vocês, eu vejo vocês aí brigando, né? O Figueirense protesto na Série B, o Avaí numa fase legal, subindo pra Série A, tomara que vá, a Chapecoense brigando, o Badá fazendo um terra arrasada aí, gente do céu. Terra arrasada é jogar com o Blumenau amanhã aqui, ó, e os caras com suspeita de venda de jogo. Terra arrasada é você levar 2-0 do Ercílio Luz aqui. Terra arrasada é o Joinville devendo pra Deus e o mundo e não tem dinheiro. Então parem com esse dramalhão aí, ó, pro tamanho da Chapecoense, uma Série B, uma Série A tá de bom tamanho, Badá. E eu vou dizer uma coisa aqui, ó, pode gravar, tá? Hoje, dia 20 de outubro, né? Com o Claudinei de Oliveira, a Chapecoense não cai. É o técnico certo pro tamanho da Chapecoense. Joga lá atrás, bonitinho, fechadinho, sai no contra-ataque, pimba, gol. Com o Claudinei de Oliveira, pode gravar. E nós vamos soltar esse programa aqui, a gente vai soltar no final do ano. Com o Claudinei de Oliveira, a Chapecoense não cai. Joga do tamanho que é, reconhece o seu tamanho, é isso aí, Fábio Machado. O Avaí de 2014 era assim, um time limitadinho do ano passado, e tem que jogar assim, a Chapecoense é esse tamanho aí, ó. Joga bonitinho, no seu tamanho, com o técnico que tem, vai no contra-ataque e pimba. Com o Claudinei de Oliveira, a Chapecoense não vai cair. Falar agora, esse clássico que nada, né? Vocês querem rebaixar o Joinville? Tamanho, eu quase que caio dessa cadeira. Que coisa, não tem nada de clássico, é um time profissional, o Joinville Esporte Clube, contra um clube que está buscando o seu espaço, que é o Fluminense. 4-1 ao natural, gente. Meu Deus do céu. Eu vejo... Badá do céu, vocês não sabem a desgraça que é jogar a Copa Santa Catarina. Vou passar os gols aí, ó. O Fluminense não tinha perna. Sabe por que os caras do Fluminense não tinham perna no segundo tempo? Porque é um time que treina 2 vezes por semana. O restante dos dias, muitos atletas do Fluminense trabalham em empresas. E aí a arbitragem da senhora Charlie Wendy impedido o primeiro gol. Esse gol do Fluminense aí de pênalti nem foi pênalti. E se quiser dizer que foi falta, foi fora da área, enfim. Mas foi legal porque um quarteto todo feminino. Foi legal. Os caras aproveitam a Copa Santa Catarina, né? Essas competições meia boca aí pra colocar, fazer um monte de teste aí pra ver o que dá certo e o que não dá certo. Mas tá aí. 4-1 pro Joinville. Num jogo onde o Fluminense acabou as pernas, meus amigos, e vamos torcer por dias melhores, porque a situação aqui tá lastimável. O Joinville não consegue ter dinheiro, fez um acordo aí com o Internacional, vamos ver se o dinheiro pinga. Porque, gente, a debandada por aqui
tá bem perigosa. Daqui a pouco o Emerson vai mostrar a matéria também falando desse possível caso de vendas aí de resultados, até porque Fábio e Badá, o Badá é um cara experiente no futebol, a Carol também tá começando, mas tem o pai dela que é um cara excepcional, o Fábio, o Mancha, vocês são caras experientes muito mais do que eu, inclusive. Viu, Juca? O time que não tem. Fala, Fabinho. Respeita o Fluminense, é o futuro do futebol em Joinville, lá do bairro Itaú. Respeita o meu Fluminense. Obrigado. Obrigado. A gente vai sempre respeitar o Fluminense, mas é que não dá pra comparar, né? Mesma coisa você pegar o Externato e querer comparar com o Avaí, com o Figueirense. Não dá. É uma equipe que talvez... O que não pode acontecer é o Fluminense puxar o Joinville pra baixo. É o Joinville quem tem que puxar o Fluminense pra cima. Aí sim o Fluminense vai ser grande. Se a gente ficar com esse pensamento de que o Fluminense tem que puxar o Joinville pra baixo, meu amigo, aí não vamos ter futebol profissional nunca. Mas uma equipe que não pode jogar no estádio do SESI em Blumenau, porque não tem 10 mil reais pra pagar, vai jogar naquele banhado de João Marcato, porque tem que pagar 5 mil reais. Os caras não têm dinheiro pra jogar em Floripa, não tem van. Vão ficar jogando futebol profissional, meus amigos, ó. Aí tem coisa, tem que olhar esse negócio de manipulação de resultado. Daqui a pouco a gente vai passar a matéria do Emerson Luiz, porque isso é uma vergonha. Precisa investigar porque tem coisa assim, hein, Mancha? Tem coisa feia no futebol de Santa Catarina. Já essa matéria aí que o Juca falou sobre essa denúncia de manipulação de resultados. A gente vai dar uma passada na semana, falar da Copa do Brasil. O Cruzeiro conquistou o hexacampeonato da competição depois de vencer o Corinthians por 1-0 no jogo de ida. O time de Mano Menezes superou novamente os paulistas e levantou o caneco no Itaquerão. Vamos ver. A festa antes do jogo homenageou os 91 clubes que participaram da Copa do Brasil. Inexperiente e vivendo sua primeira decisão, Léo Santos falhou. Perdeu a bola para Rafinha e viu Barcos chutar na trave. No rebote, Robinho fez 1-0 para o Cruzeiro. Na sequência, a trave salvou o Corinthians. Henrique desperdiçou uma ótima oportunidade. Começou o segundo tempo e Ralf caiu na área. O juiz Wagner Magalhães consultou o árbitro de vídeo e marcou pênalti. Jadson empatou a decisão. O Corinthians virou o jogo com o golaço de Pedrinho. Mas depois de consultar o árbitro de vídeo, Wagner Magalhães marcou falta de Jadson em Dedé e anulou a jogada. Num rápido contra-ataque, De Arrascaeta encobriu o goleiro Cássio e definiu o título com a vitória por 2-1. O sexto título da Copa do Brasil premiou o time especialista em mata-mata. Primeira vez contra o Flamengo, segunda vez contra o Corinthians, as duas maiores torcidas do país, né? Não faltou luta, não faltou empenho, acho que não faltou o espírito do Corinthians, infelizmente a gente não conseguiu ser efetivo e conquistar esse título. A festa, que estava preparada para ser toda corintiana, desta vez foi azul celeste. Tá aí, festa da Raposa. Vou fazer um giro rápido, colocar todo mundo nesse papo, começar com a Cacau. Então, gostou? Cacau, Raposa, Timão, deu Raposa. Então, até estava comentando agora, enquanto rolava a matéria com Mancha, sobre quem tinha apostado no Cruzeiro, né, Mancha, semana passada. Eu falei Corinthians por jogar no Itaquerão, mas perdeu toda a força, o Cruzeiro foi forte pra cima e já tá conquistando essa tradição na Copa do Brasil, o Cruzeiro. Gostei do jogo também. Ali a arbitragem deu um... A gente ainda, né? É o VAR. O VAR é um papo a ser discutido por muitos anos ainda. Daqui a pouco teremos que ter o VAR do VAR. E o Thiago Neves, para analisar. O Thiago Neves fez uma comemoração, postou nas redes sociais e mandando não chorarem, não sei o quê. E ontem ele postou um vídeo pedindo desculpa à torcida do Corinthians e do Atlético Mineiro, dizendo que respeita todo mundo. Fábio, deu Raposa, gostou do jogo, o VAR deu uma atrapalhadinha, acertou de um lado, errou de outro, como é que foi? Quem com VAR fere, com VAR é ferido. Né? Com VAR será ferido. Com VAR será ferido. Foi isso que aconteceu no jogo. Na semana passada eu falei que o Cruzeiro era melhor, falei que o Cruzeiro era favorito. E eu expliquei por quê. Porque é um time que vem já arrumadinho pelo Mano Menezes, já desde o ano passado, um time muito competitivo. E o Corinthians que vinha de todo aquele desmanche, apesar de jogar em casa, né? A gente não abriu mão. É um time muito forte, mas o Cruzeiro é muito forte fora de casa. Sim. O Cruzeiro jogou melhor, foi mais consistente. Na minha avaliação, o VAR ele acabou atrapalhando o jogo, né? Que poderia ter sido um jogo bem melhor. Na minha avaliação, o segundo VAR
Foi falta, mas também muito rigoroso, a ponto de querer anular o gol. Mas ali, meu amigo, aquele salvou o árbitro na chamada lei da compensação, que o pênalti não teve. E para fechar aqui, eu só quero fazer um registro, né? No time campeão, nós tínhamos o Bruno, nós tínhamos o Robinho, ex-jogador do Avaí, o Henrique, ex-jogador do Figueirense, tem mais um aqui. O Egídio? O Egídio, aqui, não jogou, lateral né? esquerdo. Não, o Edilson, exatamente. O Edilson e o Egídio. Edilson, Egídio, o Robinho, o Bruno e o Henrique. Então são 5 jogadores que passaram aqui na dupla da capital e muito legal. Parabéns aí ao Cruzeiro. Só rapidinho, vamos dar um giro então em Chapecó e Joinville também, saber a opinião dos nossos comentaristas sobre a vitória, o hexacampeonato do Cruzeiro. Começamos com o Badá então. Ficou de bom tamanho a Raposa e hexacampeã da Copa do Brasil, Badá? Ah, ficou de bom tamanho e a gente já falava isso até antes do primeiro jogo, né? O Cruzeiro tem mais time, tem mais elenco e tem mais treinador. Todo respeito, né? É jovem, tem muito que aprender. O Jair Ventura tem muito que comer polenta ainda para chegar a um dia bater de frente com o Mano Menezes, que é um técnico copeiro e acostumado a títulos, né? Mas prevaleceu a maior qualidade do elenco e do time do Cruzeiro, que não deixou dúvidas de que é melhor do que o Corinthians nos 2 jogos da final, com 2 vitórias, então merecidamente ficou com o título. E esse grandão aí, esse árbitro aí, ele é acostumado a fazer lambança. É porque tinham que colocar um carioca, né, para não repetir um gaúcho. Mas ele é ruim, com VAR e sem VAR, ele é brabinho esse cara. Ele é atrapalhado, ele só faz lambança. Aqui em Chapecó já fez várias. Jogos da Chapecoense, quando ele coloca ele para pitar, eu já me arrepio os poucos cabelos que eu tenho. Então, não surpreende que tenha feito lambança, inclusive com o VAR. Mas o título ficou em boas mãos. Chapecó para Joinville, saber também a opinião do Juca Miguel, né? Um catarinense, mas que tem esse estilo mineirinho de ser lá no norte do estado. Gostou da vitória da Raposa? Legal, acho que ficou justo e merecido. Eu também, assim como a Carol, apostei no Corinthians, fator local. Acho que o Cruzeiro perdeu muitos gols. Dentro de casa eu esperava o Corinthians um pouco mais diferente. Mas eu acho que o Badá foi no coração do negócio. O senhor Wagner Hillway, quando o Joinville jogou Série B, Série A, e vinha equipes de camisa jogar aqui, ó, era um Deus nos acuda. Ele é um árbitro extremamente atrapalhado dentro de campo. Pô, o cara com o VAR. Ô, meu amigo, aqui, ó, pega aqui. Com o VAR, tu não consegui ver que não foi nada no primeiro lance. E eu concordo também com vocês, ele foi extremamente rigoroso na questão do braço do Jadson em cima do Dedé, um lance normal de jogo. Não precisava ter marcado, mas ele quis compensar, conseguiu compensar uma coisa com a outra. Mas se a gente colocar tudo na panela, realmente o Cruzeiro foi extremamente merecedor. Aí eu vou na do Fábio também, questão de conjunto, questão de elenco, Mano Menezes, muito mais qualificado, tem peças de reposição no banco de reservas e merecidamente a gente vê na imagem, o cara ousa fazer isso aqui e não consegue ver que não foi nada. Mas tá bom, merecido a equipe do Cruzeiro, hexacampeão da Copa do Brasil. Olha, essa vai para todos os papais corujas que assistem o Clube da Bola. O Cristiano Ronaldo publicou um vídeo do filho dele, o Cristiano Ronaldo Júnior, marcando um golaço. Olha só, o mini craque tem 8 anos e atua na categoria mirim da Juventus da Itália. Marcou esse belo gol no melhor estilo papai, né? Ainda fez outro gol. Ele fez outro gol ainda nesse mesmo jogo, pegando uma bola cruzada. Tá aí, o segundo gol do Cristiano Ronaldo Júnior. Claro, um detalhe, né? Ele usa a camisa 7 do papai, é o CR7JR. Eu só quero discordar de ti um pouquinho. O segundo gol foi mais o estilo dele. Aquele chute cruzado, né? Rasteira com velocidade. Sim, os dois. O primeiro, mas o primeiro ali, driblar o goleiro, tá mais pra Messi, né? Mas tem talento, o moleque. Muito talento. Tem então, talento. Fazer o seguinte, com essa imagem do Cristiano Ronaldo Júnior, a gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com mais futebol, porque o esporte é sempre destaque aqui na tela da RIC TV Record. É rapidinho.